Desde que a gente se mudou pra cá, a gente mudou completamente a nossa forma de enxergar todo o nosso processo criativo e as coisas que antes nos inspiravam. Por exemplo, as coisas que nos inspiravam lá em São Paulo são completamente diferentes das coisas que inspiram a gente hoje aqui no Porto, né? E daí a gente chegou à conclusão que tem muitas coisas que seria muito legal mostrar pra vocês, que fazem agora parte do nosso processo criativo, de quando a gente pensa em o que nos inspira no nosso dia a dia, lugares e tudo mais. E daí hoje a gente resolveu tirar o dia para mostrar alguns desses lugares que a gente super gosta de ir e que, querendo ou não, viraram uma certa referência no nosso processo criativo e nas coisas que a gente gosta de fazer, de criar. E agora a gente tá indo em um dos nossos cafés preferidos, que a gente já mostrou aqui no canal várias vezes, que é um desses lugares que ativam um pouco a nossa criatividade, pelo tanto que ele é diferente. Pelo tanto, não é que ele é diferente, ele tem uma estética muito bonita. E lá tem muitos livros também relacionados à cafeteria, óbvio, né? Mas todos eles são muito bonitos. Então esse é um dos lugares que a gente gosta de ir quando a gente, por exemplo, até para trabalhar, ou até quando a gente tá tipo meio sem bloqueio criativo, meio sem inspiração. Esse é um dos lugares, uma das cafeterias que a gente gosta de ir, porque existem mais de umas, mas daí isso seria um vídeo só de cafeterias, então a gente elegeu algum desses lugares e esse é um desses lugares e a gente tá levando vocês lá agora. Aqui a cozinha, o balcão ficaria assim. Vamos fazer um cafezinho? Depois de um mês sem sol, hoje tá tipo um sol pra cada um. Lá não tá quente não se enganem. A Camila ali do outro lado. Sabe uma coisa que eu acho muito linda aqui? É que muitas casas têm esses azulejos que, tipo, não é só azulejos pintados, eles têm relevo, eles são, tipo, pra fora. Então, tipo assim, tem a pintura, mas tem o relevo, então, tipo, sei lá, é tudo muito texturizado, sei lá, não sei explicar, mas esse tava bonito, mas tem outros mais bonitos ainda que se a gente achar, a gente vai mostrar. Mas é muito lindo. Então, esse lugar aqui no Porto é um dos lugares que mais me inspira, assim. Um dos, né? Dos lugares que mais me inspira. Eu acho o ambiente muito... Cara, sei lá, eu me sinto muito em casa aqui, sabe? Tipo, o local, os baristas, eles são muito legais. E aqui tem esses livros maravilhosos, que eu já dei uma olhada em vários aqui. Tipo, teve várias vezes que eu vim pra cá e eu fiquei lendo e vendo as fotos, sabe? Tipo, por exemplo, esse livrinho aqui, eu tenho uma vontade de meter ele na bolsa e levar embora comigo. Ele conta um pouco a história do café filtrado e o porquê, tipo, por que ele é feito da forma que ele é feito. Cara, olha só que lindo, aqui, tipo...
Ele é muito lindo, sabe? Ó, aqui ele tá falando do V60, ele fala de vários métodos. Ó, aqui ele tá falando do Aeropress. E ele fala como é que é feito cada método. Aí ele dá receitas bonitinho. Aqui tem várias edições da Standard, que é uma revista que eu gosto muito, que é sobre café, né? E que é a mesma coisa do que eu tô falando dos outros livros. Tipo, as fotos são lindas, os assuntos são incríveis, eles entrevistam uma galera de cafeteria. Inclusive essa cafeteria, ela saiu nessa revista já, eles têm uma matéria contando um pouco da história dessa cafeteria e tal, que é muito legal. Inclusive, é teu sonho sair nessa revista? Cara, eu tenho muita vontade de sair nessa revista, tipo, sei lá, eu faço uma série de fotografia de copos de cappuccino, essas marquinhas assim, né, que eu acho muito bonita. E eu comecei a fazer fotografias, registros dessas marcas e tal, e é meu sonho sair essa série de fotos nessa revista, eu acho muito legal. Essa cafeteria é um pouco afastada do raio turístico daqui do Porto, né? Tipo, ela fica um pouquinho mais afastada, o que torna ela mais tranquila às vezes. Às vezes ela tá lotada porque é uma cafeteria muito boa e ela tá no hype, assim. Mas normalmente dia de semana ela tá muito tranquila, então a gente vem aqui trabalhar, a gente consegue trabalhar tranquilo. Ali tem umas mesinhas que fica pegando sol, então no frio é muito gostoso ficar trabalhando naquelas mesinhas, sabe? Ficar tomando um cafezinho e trabalhando e tal. Aí para um pouquinho de trabalhar, pega uma revista pra dar uma olhada, é muito massa. Eu tenho um sonho, que é um sonho que eu tenho regularmente. Quando depois que eu fiquei adulta, eu nunca mais tive. Mas toda a minha infância e adolescência eu tinha esse sonho. Agora vai ter que contar o sonho. Não. Qual é o sonho? Meu sonho é o meu primeiro colégio. Eu estava. A cena é o meu primeiro colégio que eu estudei. Eu tenho a imagem do pátio, assim, e eu tenho a imagem da uma escada, que tinha que ter uma escada que ia pra ir pra sala de aula. Pra sala de aula. E a imagem é que descem vários elefantes nessa escada. Tipo de Jumanji. E é isso, só isso. Eu levo os elefantes descendo. Tipo, na real, meu plano B seria... Pô, só de passar ali eu vi 3 discos que eu fiquei com vontade de pegar. Posso pegar a cama? Pode. Tá com quentinha. Social que você usa aí, caralho. Parece um mudão lá na Bahia, lá de Nossa.
Cara, a trilha sonora daqui é sempre muito boa. É muito boa. Muito, muito, muito boa. Real. Esse lugar que a gente tá, a gente já veio aqui outras vezes também e já mostrou, acho que em outro vídeo, mas ele é um dos lugares que mais ativam a nossa criatividade, porque ele reúne, sinceramente, ele reúne tudo que a gente gosta. É música incrível, a trilha sonora daqui é sempre muito boa, pizza, que agora eles têm pizza junto com a Generosa, que é uma outra pizzaria que a gente ama. Então ele tem esse ambiente meio listen bar, mas ele abre desde cedo, desde de manhã até a noite, então tu pode vir aqui almoçar, como também pode vir trabalhar, como também pode vir ficar até a noite tomar drink. E fora isso, ele vende disco, ele vende livros também, tem a parte do DJ set ali. Então, tipo, cara, a gente ama muito, muito. Ele fica no bairro do Bonfim, que é um bairro que a gente gosta muito, a gente gostaria muito de morar pra cá, que é um bairro que a gente se identifica muito. Enfim, esse é um dos top 3 lugares que a gente mais gosta de vir e sente mais inspirado do Porto, sabe? A cidade tem muitas coisas que nos inspiram, mas esse lugar aqui, ele é bem especial. Essa loja aqui é muito legal. Ela fica perto de uma rua chamada Santa Catarina. É um ambiente muito massa. Tô falando baixinho porque é uma loja bem intimistazinha, tal. Tem ninguém aqui. Mas é uma loja muito, muito legal. Tipo, tem uma livraria e uma loja de disco. Muito massa. Muita coisa diferente. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. E a gente chegou agora na Bombarda, que pra gente, a gente acha que é a rua mais criativa do Porto. Tem várias lojas legais, tem bar de vinhos, uns murais nas paredes, umas galerias, né? Tem muita galeria, tem muito ateliê também, tem muito artista, ceramista, enfim, que tem o seu ateliê aqui. Inclusive, minha aula de cerâmica é aqui perto. É numa rua que cruza a Bombarda, não é? Então, tipo, sabe, é um centro do Porto, assim, que gira muita coisa criativa, muita coisa de artista. E não é só na Bombarda, as ruas que cruzam elas tem um monte de coisa, assim. Daí a gente veio aqui ver o que tá acontecendo. Pelo que a gente viu, tem algumas aberturas acontecendo em simultâneo de galerias, exposições. E a gente veio ver aqui, aproveitar mais pra vocês, mas no geral, tu pode vir a qualquer dia, que sempre vai ter alguma coisa acontecendo, vai ter muita loja pra ver, muita coisa legal. Enfim, é um dos lugares mais que a gente sente que tem essa vibe, né? A gente gosta de vir pra cá bastante. Vamos dar uma volta.
específicos, né? Tipo, por exemplo, esse livro aqui do Steve McQueen. Muito legal. Que legal. Nossa, menino. Putz, esse aqui eu gostaria de ter, tá? Uhum. Tu não sei o que é. Olha só que lindo. Mas é tipo a receita, não é? É sobre rabanada. É sobre rabanada. Legal. Uhum. Here comes the sun again. It must have been the only way to get back on my feet again. I used to think that you were dancing. You were dancing with the angels, just like magic. You were like magic. Try to understand. Qual foi? Tá reclamando demais. Agora a gente vai pra um outro lugar que a gente gasta muito também pra ver o pôr do sol. A gente vai tentar encontrar uns amigos, que a gente não sabe se eles estão lá, mas a gente vai descobrir. Como a gente mora numa cidade muito pequena, às vezes a gente não precisa combinar com os amigos, a gente só encontra, entendeu? Pode acontecer, pode acontecer. Exato, Mas a exato. gente vai aproveitar e ver o pôr do sol lá também, que é um lugar lindo. Que foi o primeiro lugar que a gente foi no dia que a gente chegou aqui no Porto. No dia que a gente chegou, a gente foi ver o pôr do sol lá. Então, se você viu o vídeo do primeiro dia que a gente gravou, a gente foi lá. Mas é isso, o dia hoje foi ótimo. O sol tá lindo, o dia tá lindo. Tá muito gostoso de estar na rua, não tá frio. Tá um pouquinho. Tá um pouquinho quando o sol sai, né? Porque ainda estamos no inverno. Mas tá muito gostoso, é por isso que a gente quer aproveitar, tipo, ao máximo. E vai lá ver, tentar pegar um pôr do sol. Tô ansioso por isso. Eu queria pegar um pouco de sol, né? Seria muito legal a gente conseguir pegar um pouco de sol. Eu acho que vai estar pegando sol lá ainda. Vai sim, vai sim. Vai. Como falamos, o dia tá lindo. Olha esse sol, gente. Toda vez que eu começo a gravar, a Camila começa a andar mais rápido pra aparecer, ó. Pra fazer esse take. Ela adora esse take, ó. Ai, aqui tem vários barzinhos. A gente nunca sentou nesse bar, né, amor? Não. Mas é muito legal. É gostoso. Não tem sol aqui no Porto tem um mês. Olha o que acontece quando abre o sol. Caldeia tudo. Caldeia tudo. Hello! Olá, tudo bem? Tá lotado. Primeiro dia de sol depois de um tempão, pô. Já viu essa bola? Não. Parece. Olha o tamanho dessa bala. Jesus, é dor de garganta, é isso? Não, é só uma bala. Meu Deus. Olha isso, tipo, Parece uma Parece um risal. efervescente. Parece. tu bota na boca, tu não consegue nem falar. Alguém quer uma bala? Bom, Eles deram fogo. acabei dando mais sorte em função do mau tempo. Aparente do nada. E no dia de manhã que Tipo, não você sei. Daí tu ficou com a culpa de, ai, fui eu que não notei os sinais, né? de todos os lugares, né? Da Maia, no Brasil, que não sei quem conhece. E aí eu